A Prefeitura de Cuiabá iniciou a liberação de crédito para os comerciantes do shopping popular afetados pelo incêndio. Além disso, está agendada uma reunião com o Ministério Público Estadual para definir o espaço onde os lojistas poderão retomar as atividades. Enquanto isso, eles permanecem temporariamente na Avenida Carmindo de Campos. E é para falar sobre esses assuntos que está aqui no Jornal do Meio-Dia o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, Francisco Volo. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, telespectador do Jornal do Meio-Dia. Uma satisfação grande retornarmos a essa casa. Secretário, qual a orientação aí para os lojistas que tenham interesse nesse crédito aqui, na liberação desse crédito pela Prefeitura? Meu prefeito criou um crédito especial, específico, para poder atender a questão dos camelôs, o chamado crédito popular. Esse crédito popular, nós recebemos na última sexta-feira da Associação do Shopping Popular a relação dos 600 camelôs que ali atuavam naquele espaço, tá? E esses 600 estão sendo pré-selecionados, passam por um processo de análise da questão dos CNPJ, dos dados de cada um, e desde ontem já foi aberto para que eles pudessem procurar o Cuiabanco, que fica na Barão de Melgaço, esquina com a Campo Grande, onde nesse crédito especial, na ordem de 10 milhões de reais, cada um dos camelôs poderão ter um acesso de até 25 mil reais, principalmente para ser utilizado como capital de giro, na expectativa de que possam reerguer, poder ter acesso novamente à condição de poder adquirir produtos e voltar à atividade, mesmo que de forma provisória, mas que não parem as suas atividades no dia a dia. E esse critério, essa liberação aí é muito burocrática? Nós temos uma vantagem importante, Lúcio, que é o seguinte, que nós não temos lá um banco. O Cuiabanco é, na verdade, uma carteira de crédito, uma parceria que nós temos com a Credisol. Então, é uma cooperativa de crédito que opera esse crédito. Então, não seguem à risca a regra que a FEBRABAN exige. Então, quando você vai a um banco, por exemplo, se você tiver o mínimo de restrição, imediatamente o crédito é cortado. No caso nosso, não. No caso nosso, também é levado em consideração o aspecto da movimentação que o empreendedor tem, o aspecto do histórico, se ele tem um histórico positivo, tá? E se, por exemplo, uma inadimplência que ele tenha, não seja uma inadimplência muito pesada, ele tem uma inadimplência, por exemplo, uma conta de luz, uma conta de água, enfim, algo que é possível você trabalhar e dentro do empreendimento que ele executa, exista a possibilidade de você claramente fazer a quitação do pagamento. Então isso é analisado dessa forma, há uma compensação e por isso, nas linhas de crédito que nós liberamos, nós chegamos, Lúcio, a ter quase 10% de tudo que se libera lá, mesmo para pessoas jurídicas com restrição. E no caso do Shopping do Camelô, não vai ser diferente. A linha será de até 25 mil, sendo que até 5 mil reais a Prefeitura irá subsidiar os juros, ou seja, se pagar em dia não vai pagar os juros, tá? E você tem um prazo de carência, mais os prazos de pagamento que podem ser negociados, que vão flutuar na faixa de 12 até 24 meses para poder fazer o pagamento. Quer dizer, quem pegar lá 25 mil reais pode ter até 2 anos para pagar essa conta? Sim, depende de cada um dos que vão estar lá. Então, a Credisol ela faz análise do credor, faz análise do cliente e com base nisso, diferente de outros que normalmente são até 12 meses apenas, nesse caso, em função do histórico, em função do que aconteceu, existe a possibilidade de ter um prazo mais dilatado de acordo com a análise de crédito de cada um. Secretário, vai ter também uma reunião no Ministério Público para definir aí o novo espaço para os lojistas do shopping popular. Exato. O prefeito Emanuel Pinheiro sugeriu uma das áreas que houve um consenso entre os camelôs, entre os associados do shopping popular e também a maioria das entidades, que seria o campo de futebol,
que tem ali no Dom Aquino. Então, esse campo, houve um comum acordo envolvendo Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Governo do Estado, todos nós sentamos à mesa e esse local foi acordado e foi pacificado entre todos. Porém, o Ministério Público manifestou-se em relação ao impacto social que isso poderia causar para as pessoas que exercem atividades aí. Então, diante desse cenário, nós teríamos uma reunião com o Ministério Público, principalmente com a doutora Maria Fernanda, para que ela possa apontar os elementos necessários para que esse elemento possa ser elucidado e, a partir daí, seja definido efetivamente o local definitivo onde, provisoriamente, os camelôs poderão desenvolver a sua atividade. Agora, secretário, esse impacto social hoje, ele não é muito maior para os lojistas, para os comerciantes que tiveram lá suas lojas queimadas? Bem, no meu ponto de vista, no ponto de vista do prefeito, da maioria das entidades, sem dúvida alguma, são 600 famílias que foram atingidas num trágico incidente que ocorreu ali e, sem dúvida alguma, o impacto é muito grande para essas famílias. Tá? Obviamente, você ocupa uma área que é uma área pública a mais para poder ser levado em consideração, existe um impacto social ali e isso que o Ministério Público quer elucidar junto conosco, quais os caminhos, como, por exemplo, Lúcio, o aspecto do tempo, a temporalidade em relação a isso. Não pode ficar ali definitivamente. Se você vai ficar ali, tem que ter um prazo para começo, meio e fim. Então isso tem que estar muito bem pacificado e acordado para que esse espaço, uma vez ocupado, que é o campo de futebol, não passe a ser, por exemplo, um espaço definitivo futuramente. Isso é um dos pontos que o Ministério Público coloca. Isso, uma vez acordado, uma vez elucidado, o prefeito irá encaminhar à Câmara Municipal os instrumentos necessários para poder imediatamente destinar aquela área e garantir que os camelôs possam desenvolver as suas atividades ali. Agora, por que é que o Sindicato Rural de Goiabá acabou liberando uma área no Parque de Exposições e depois, estranhamente, voltou atrás? Bem, na verdade, em relação ao local do campo de futebol, foi de comum acordo. A própria associação dos camelôs, ela entende que o melhor espaço é o campo de futebol. Então, por isso que isso foi pacificado. Se não houver a possibilidade de se instalar ali, aí sim irá se buscar outros espaços, outras situações, inclusive o próprio estacionamento, que já é de direito dos camelôs utilizarem para poder ser uma alternativa de um plano B para poder desenvolver as suas atividades. Secretário, um outro tema aí, a ferrovia, não é? Está necessitando aí, está precisando da licença ambiental para que a ferrovia finalmente consiga começar a ser construída para depois chegar em Goiabá. E aí? Bem, Lúcio, a Ferrovia Senador Vuolo, hoje de manhã, eu já imaginava que você fosse tocar nesse assunto, então hoje de manhã eu conversei com o pessoal da Rumo, conversei com a Paula, que é a representante, que é a diretora que cuida dessa área das licenças da Ferrovia Senador Vuolo dentro do estado de Mato Grosso. Ela me disse que os projetos já estão em ritmo avançado e que ela irá apresentar, se não no mês que vem, o mais breve possível já o projeto, com um pedido de licença para 2 trechos. O trecho de Campo Verde até Primavera do Leste, de 27 quilômetros, e, ao mesmo tempo, o trecho de Santa Elvira até Cuiabá, garantindo, então, que a SEMA possa, a partir daí, fazer a análise e a consequente aprovação para que as obras possam também avançar até Campo Verde e avançar até a nossa querida Cuiabá. Isso é uma novidade de primeira mão que a gente traz e a expectativa é que já no mês que vem nós já tenhamos a data exata de que essa licença de instalação será apresentada junto à SEMA. Após a concessão da licença, vai demorar quanto tempo para chegar em Cuiabá? O prazo contratual... A ferrovia. A Ferrovia Senador Vuolo tem o prazo contratual com o governo do estado para que chegue a Cuiabá em 2025. Tá? Houve alguns imbróglios jurídicos, algumas questões ambientais que tiveram algum atraso. Daqui 6 meses. 2025, pode ser até o final de 2025. Não, mas, para mim, eu queria que chegasse agora em 2024, é óbvio, entendeu? Mas, se a gente for bem pé no chão, a expectativa é que até 2026, no máximo, nós possamos ter a oportunidade de escutar o apito do trem aqui na nossa querida Cuiabá. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição.